dia, tudo bem com vocês? O meu nome é Hilda Milk, para quem não me conhece, e eu sou escritora. Eu moro em São Paulo, todo mundo já sabe, né? Mas eu estou aqui em Caxambu, Minas Gerais, com duas pessoas muito queridas, que é o Leandro Alves e o Isaac Ribeiro. E eu queria muito fazer essa tomada com vocês para poder mostrar o trabalho deles. Em Minas Gerais tem muito escritor talentoso. E eu tenho a sorte de conhecer esses dois. Um que está começando, né? E o outro que já está numa jornada boa pela frente. E por trás também, né? Então, eu gostaria de começar primeiro com o Leandro. Ele vai começar. Conte-me, Leandro, como que é ser escritor. Olá, bom dia. Como a Hilda falou, sou Leandro Alves, natural de Liberdade, moro há 20 anos em Caxambu, na terra que minha segunda terra natal. Ser escritor é uma odisseia, algo que está no sangue, que a gente não consegue parar e se torna parte da gente. E eu tive a honra de conhecer a Hilda já no início, lá atrás, 2013, já está indo para quase 10 anos que eu a conheço, e que a gente vem trabalhando na literatura de uma forma gostosa, e que ela me trouxe agora o Isaac, me apresentou ele, que é uma pessoa também extraordinária, um escritor que eu tive conversando com ele, veio para ficar. Eu acho que é por aí. Então, você tem vários livros, né? Estou vendo aqui os livros, depois eu vou mostrar para vocês. O primeiro livro do Leandro, eu li na época que nos conhecemos, que é Instinto de Sobrevivência, um romance. Quando eu li esse primeiro livro do Isaac, do Leandro, desculpa. Quando eu li esse primeiro livro do Leandro, eu percebi a sutileza que tem, né, da vida no campo, no interior. Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouco. Vamos agora falar com o Isaac Ribeiro. Vocês desculpem que eu troco o nome, porque eu sou assim. Há um nome e eu sou complicada. Mas esse é Isaac Ribeiro. Ele lançou ontem, né, na Câmara Municipal, o livro dele, O Peso do Vento. É um livro muito bom mesmo. É o primeiro livro desse escritor que começa mesmo com o pé direito. Então, agora o Isaac vai se apresentar. Então, meu nome é Isaac Ribeiro, né? Sou natural de São João del Rei. Tenho formação em filosofia, estou começando agora a entrar no campo da literatura. Sempre tive publicações na área de filosofia, na área de política, até pela minha formação. Mas agora comecei a ir para a literatura porque há um chamado muito grande, leitura assim assíduo. Estou gostando muito, né? E é uma honra estar aqui do lado da Hilda, do Leandro, que já são consagrados nessa área, né? Estou aprendendo muito com eles. E Caxambu é uma cidade que eu amo de paixão, que é como se fosse minha segunda casa. E lançar o livro aqui para mim tem muita representatividade. E é o seu primeiro livro mesmo, né? Sim, eu já publiquei capítulos de livro, mas tudo áreas acadêmicas, né? Porque eu estudo Hannah Arendt, então eu estudo a questão política dela, a questão social, a questão da desobediência civil, do movimento negro norte-americano e a questão escolar que ela traz, né? Mas na literatura é o meu primeiro. É muito legal esse livro. Ele traz uma boa reflexão sobre a sociedade que nos cerca atualmente. E é muito interessante mesmo. Obrigado. Então, eu queria saber do Leandro, o que você acha que a sua literatura traz? Para onde? Qual é o teu foco? Para quem você escreve, Leandro? Você escreve para um adulto, você escreve para uma criança, você escreve para qualquer um? Você tem um trabalho
acredito, na Academia Caxambuense de Letras. Sim, eu estou atual presidente da Academia Caxambuense de Letras e nós tivemos a eleição esse mês para o próximo biênio e por unanimidade vamos repetir a mesma diretoria para o 2022 e 2023. E o meu público, eu gosto de tudo. Eu escrevo poema, trova, uma trova que tem uma métrica de 4 linhas só, para um poema de o que hoje é o recorde, que é o Viajante, né, de 10.875 versos. Agora, eu gosto mesmo de romance. E os romances que eu escrevo, não tem um público específico não, porque geralmente são romances que tem uma passagem de vida, que tem uma dose de interior e que sempre alguém está superando alguma coisa, algum obstáculo. E já é o terceiro de romance, eu já publiquei 3 e é leitura para todo público. Não tem essa graduação não, inclusive eu já organizei junto à Secretaria de Educação de Liberdade 2 antologias nas escolas, que é o A Liberdade dos Poetas 2 e o Liberdade dos Poetas 1, que foram editados com poemas de alunos que foi classificado nas frases, os meus melhores poemas. Teve um concurso que deu origem a um livro. E que eu acho um trabalho legal, a gente buscar na fonte, buscar dentro da aula, dentro da escola, um incentivo à leitura e mostrar que o escritor é possível. Um aluno, uma pessoa de interior, um aluno de interior, a ser um escritor. Então eu penso muito nesse lado. E por isso que o público meu é muito diversificado. Eu até tenho obras para ser publicada aí para frente, as 7 chaves, tá? Que é a Verdadeira História do Cristianismo, que são 6 volumes. Eu não publiquei ainda, porque é um livro polêmico, é um livro que eu preciso ter tempo para debater, para conversar, que é tipo uma monografia. E tem também um livro já mais picante, que é o Teatro de Sarael e o Teatro de Samantha Keller, que já contando uma história que até Nelson Rodrigues ficaria, né? com um gênero, né? E só que são obras que a gente faz, guarda, vai passar por uma fase de correção ortográfica e no momento certo vem a público. Então é um público bem diversificado, desde da história do cristianismo até a história do Diário de Samantha Keller ou Diário de Samantha L, que são duas questões de oposição, que são meninas que têm ninfomaníaca por sexo, elas têm a natureza que não ficam sem, só que uma com o apoio da mãe e a outra sem a família saber dessa questão, né? Então são 2 histórias diversificadas e bem picantes, por isso que o público... Eu estou falando isso aqui pela primeira vez, que está guardadinho em 7 chaves. É um desafio. É um desafio. Você escrever sobre uma coisa diferente que você está acostumado, não é? Eu acho que sim, que o escritor ele vai amadurecendo à medida que os temas vão aparecendo. Porque o mundo hoje em dia está cheio de aberturas, né? Então, cabe a você, como escritor, essa responsabilidade. E é uma responsabilidade, como já disse, social. Sim. Você tem que, né, escrever sobre o assunto, você não pode esconder nada debaixo mais do tapete. Não tem mais como esconder. Então, isso é importantíssimo que você leve para um público que está começando, Às vezes uma criança diz assim, eu quero ser escritor. Aconteceu comigo, estou falando de uma experiência própria. Eu era menina, eu lia muito, sempre li muito. E eu queria ser escritora. Aí eu morava com a minha avó, eu fui órfã muito cedo, então eu morava com a minha avó e um dia eu disse para ela assim, eu quero ser escritora. E a minha avó disse assim, a minha avó costurava, ela criou 5 filhos e depois teve que criar 5 netos.
Então ela costurava para nos sustentar. Então ela costurando ali, ela disse: "Ih, minha filha, se tu não quiser passar fome, arruma outra coisa para fazer." Porque no Brasil ninguém lê. Aquilo me marcou tanto que eu acabei deixando a escrita por muitos anos. Mas eu nunca larguei de ler. E isso é o que nos salva. É você ler, você ter uma visão de mundo diferente daquela que te cerca, onde você está inserido. Porque o mundo, na verdade, ele não é tão grande, né? Os olhos da gente é que limitam o tamanho. E as crianças precisam disso. Porque, olha, como os escritores são importantes na nossa vida. Eu sei, eu fui criança, eu entendo isso. E hoje eu procuro ser acessível por conta disso. Eu acho que a criança precisa de ajuda para ela ler, para ela ter uma visão de mundo, para ela ser um adulto politizado, ter opinião, saber votar, né? Com certeza. Aí a gente vai ter um país melhor. Às vezes eu fico pensando, Isaac, o político que investe em educação, ele investe em educação até a página 20, não é isso? Ele não vai te dar um estudo, né, qualificado, porque ele fica preocupado. Se você tiver um posicionamento político, na próxima eleição tu já não vota nele. Mas isso é uma faca de dois gumes. Pensa bem, se um político vai te dar condições de você ter uma educação um pouco melhor, uma visão de mundo um pouco melhor, tu não vai investir naquele político também? Sim. Eu acho que isso ainda é um contrassenso. O brasileiro tem que aprender a entender essas vias que né? Que acabam nos levando a um ciclo vicioso. Nós gostamos de escrever, então a gente vai ter que procurar quem leia. E esse é o nosso papel. Nós somos escritores e nós temos que ir até aquele garoto que gosta de ler. E se ele não gostar de ler, só o acesso ao escritor, eu acho que eles têm uma visão de nós, né? Como eu já estava comentando, eles têm uma visão de escritor, é assim, ó, num nível muito superior a eles. Então, quando você vai fazer um trabalho numa escola de bairro de periferia, de favela, você vê os olhinhos deles brilhando. Você tem que aproveitar isso, porque essa é a tua porta de acesso. E a dele também. Isso é muito importante. Eu gosto muito de escrever também para qualquer público, viu, Leandro? E eu acho que isso é muito válido, porque você pode conversar com qualquer um. Inclusive, o Isaac, ele vai ver isso. A gente, depois que pega uma certa caminhada no meio literário, muitas vezes a gente tem a obrigação e o dever de medir, geralmente, o que vale e de se posicionar nas ideologias. Por quê? Você passa a ser uma referência aos mais novos. Então, mesmo, não, ele é escritor, é do interior, não tem nada, não tem importância. Não, tem importância sim. Sim. Porque naquele interior tem um aluno, tem uma criança, tem uma pessoa formando uma personalidade que você passa a ser a referência dele. E isso eu já vivenciei isso, que já me deixa emocionado. Mesmo qualquer escritor, se ele quer ficar nessa linha, se ele quer continuar na literatura, ele tem que se posicionar. Tem que se posicionar, ele tem que saber que mesmo ele achando que ele não é nada, ele é sim. Ele é espelho para alguém que está ali olhando e não passa desapercebido, não. O livro, eu disse ontem para o Isaac, a gente conversou muito esses dias, né, Isaac? O livro é o nosso lugar, né, de fala. O livro é o nosso lugar de fala. Nós temos que ter essa responsabilidade. A gente fala aqui no livro. Eu tinha muita vergonha de falar em público, mas de escrever eu nunca tive. E aí, quando era para falar sobre o que eu escrevi, eu sabia do que eu estava falando. Então, isso foi me dando mais segurança. Eu acho que a gente precisa realmente, na verdade, fazer um trabalho, sabe? Em Minas Gerais, para mim, sinceramente,
Eu acho que tem aqui, tem uma escritura por cada metro quadrado, né, Isaac? Tu conhece melhor Minas, vocês dois conhecem melhor Minas do que eu, mas eu conheço muito artista que vive aqui. Agora me conte de vocês aqui, porque apesar de você estar no seu primeiro livro, você já tem alguma bagagem, né? Então, o que você pretende agora? Então, eu estou aprendendo, né? E eu tenho uma bagagem acadêmica, eu vim de saberes rurais, também de cidade do interior, uma cidade conservadora como São João del Rei. Mas não tem como não falar dessas vivências, né? O quanto ela nos afeta. E quando você escreve, você também deixa um pouco de si nos textos, sejam acadêmicos, sejam literários. E eu amei a literatura, porque a literatura ela te dá uma liberdade, ela te dá um movimento. Você é o vilão, você é o mocinho, você é a menina indefesa, é o cachorro, é o vento, você dá vida. Mas essa liberdade, você tem um risco de se perder nela muito grande. Sim. Porque quando você escreve um texto acadêmico, ele é engessado. Nós somos mais mortais. Então você busca o autor, faz uma citação nele na página tal, porque ele diz isso, você só parafrasia, você dá levemente a sua ideia, principalmente para mim que não tem doutorado, né? Então a academia não vê como um sobrevivente, assim, né? Mas a academia, e aí fica na desculpa sua interromper você, mas a academia é o mais importante para você? Não. Então, eu estou aprendendo agora na literatura, que é um mundo completamente daquilo que eu venho, da vivência acadêmica, dos artigos que eu publiquei em revistas, em livros, no Brasil ou fora, é completamente diferente. E eu me apaixonei pela literatura, porque a literatura você tem essa liberdade. E essas vivências, elas perpassam você de uma maneira muito forte. E são detalhes assim que quando você escreve um personagem, você lembra de um detalhe, de uma tela que você viu no museu, de um senhor que você conversou na rua, talvez de uma pessoa que estava pedindo uma ajuda para comprar comida, e você fala, o personagem pode ter essas características. E ele te dá movimento, é você prender o leitor no último capítulo, puxar ele para o segundo. Né? Esse livro, por exemplo, aqui, eu pensei em escrever um livro só. Mas aí pensando nesse adolescente, porque ele é mais focado para um público jovem, eu disse, muitos adolescentes, na experiência que eu tenho de estágio em escolas, quando ele vê um livro grande, ele diz, eu vou pintar ele. Mas eu pensei, eu tenho que ter uma responsabilidade de terminar ele, deixando o leitor com interesse de ler o segundo volume. Né? E aí a Hilda disse para mim, a tua história parece que não terminou. Eu falei, não, vai ter um segundo volume. Vai ter um segundo volume. Eu fui pensado, porque o adolescente, ele é para esse público em específico, né? Minha primeira obra, meu primeiro texto, mas é mais ou menos isso. Eu me vejo começando, engatinhando, aprendendo com você. Mas isso você, desculpe, mas isso você retrata muito bem nesse livro, que você começa assim, esse teu livro Peso do Vento, para começar, esse título é fantástico, não é? Incrível, Peso do Vento. incrível. Nossa, eu achei maravilhoso, porque toda vez que eu falo, eu chego a me arrepiar um pouco. Porque o Peso do Vento, ele me leva um pouco, sabe, para Fernando Pessoa. Pessoa gostava muito de fazer versos sobre o vento, né? E outra coisa também, lembra um pouco Guimarães Rosa. Você tem essa coisa assim, é mesmo, é verdade. Você tem uma coisa nesse teu livro que não chega a ser uma ingenuidade, é uma inocência, né? Foi o que eu comentei com você, né? Porque você começa a história, né? Lá da infância, você começa a história lá do campo, do interior, das coisas simples da vida. Isso traz uma beleza e uma emoção. A tua sensibilidade está muito aqui mesmo, sabe? E isso faz a tua história ser bonita, apesar dela ter um enredo que é complicado, né? Sim. Ela é uma história bonita, mas eu tenho certeza, Isaac, pelo pouco que eu li de você nas redes sociais e pelo tudo que eu li o livro, eu tenho certeza que você vai amadurecer, vai crescer, e você vai perder muita coisa. No segundo livro você vai perder muita coisa do primeiro, mas você vai adquirir outras, entendeu? Outras emoções, outras realidades. Porque à medida que
o menino sai do interior e vai para a cidade grande, é um outro ambiente. Sim. É um outro ambiente. Então, eu tenho na minha cabeça, assim, ó, que você vai amadurecer tanto, não é nem que você vai ficar, você vai perder a sua sensibilidade poética, mas você vai amadurecer mesmo como um fruto, né? Sim. Você tem um potencial tão grande, olha, que eu tenho muito orgulho de você, muito mesmo, viu, Isaac? Nós, né? Porque Nós, né? É mineiro. É mineiro e outro. É o Um Isaac. pãozinho de queijo, O pãozinho de queijo. E o Isaac, eu posso afirmar que é um escritor que veio para ficar. Pelo que eu já senti, pelo que eu vi, vai nos dar muito orgulho e eu fico muito feliz em poder ter conhecido ele e ter essa convivência com ele, porque realmente nós ainda vamos ouvir falar muito dele. Isaac, você vai... Nossa, que responsabilidade. E a sua trajetória está começando. Eu espero que você não desista, porque olha, tem futuro. E Minas Gerais é o teu lugar, por enquanto. Trabalha aqui e tu vai conseguir. Eu acho que esse teu tema ficou maravilhoso. Essa combinação que você fez de poesia, né? Sim. Com o ambiente no campo, ficou maravilhoso. Obrigado. Porque você faz assim, me lembra Vidas Secas, né? Grandes Sertões Veredas, né? A sua literatura também é orientada no interior, e isso eu acho isso grandioso, porque você fala de um lugar que você é. Você tem essa base, você consegue montar o cenário onde você é. Sabe? Eu já sou meio louca, né? Porque eu às vezes vou escrever um livro, eu estudo sobre a região que eu quero escrever, eu tenho que estudar bastante, porque eu vou montar um cenário e às vezes o cenário não é onde eu estou. E isso complica, né? Porque você tem que fazer pesquisa. Eu sou muito pesquisadora. E vocês são pesquisadores, claro, que a gente vê na montagem do cenário onde vocês ambientam a história, mas vocês são pesquisadores da própria região, e eu acho isso maravilhoso. Isso aqui é lindo, né? É lindo, né? Eu vim de ônibus, né, gente? Porque não tem avião para Aí já tinha que acabar, né, com o Caxambu. Não tem avião para o Caxambu, gente, mas a viagem de ônibus é maravilhosa. Você vem serpenteando, né, as serras, né? É uma coisa fantástica. Lá no Rio Grande do Sul nós temos uma serra muito linda também. Você já foi? Não. As serras do Rio Grande do Sul tem aqueles grandes cânions, é muito bom, muito legal. Mas vamos voltar à nossa boa e velha literatura, né? Então eu queria saber como que você conseguiu fazer tantos livros em tão poucos anos. Me explica. Tu já tinha o material pronto ou tu... Não, a minha história no começo foi bem interessante. No instinto de sobrevivência, eu parei para contar uma história, que não foi nem no instinto de sobrevivência. Há 10 anos atrás, eu parei no computador, pelo fato, quando surgiu o tal do computador com Word, foi que meu escritor apareceu. Porque o Word ele tem uma forma automática de corrigir os textos. E eu parei na frente do computador e falei, eu já escrevi alguma coisa aqui, que eu sempre te procuro para escrever. Aí eu comecei a digitar a primeira página, falei eu queria escrever uma página, a primeira virou um capítulo virou um livro virou 6 volumes do cristianismo. O primeiro livro que eu escrevi e que não está publicado, está quieto. Aí eu peguei e mostrei para minha esposa e ela falou assim, mas não é que é bom? Aí eu mostrei para um casal de amigos meus, ele falou assim, você tem que publicar? Eu falei, não vou publicar não, tá cheio de erro. Não, tem que publicar do jeito que está aqui. Eu falei, não vou. Aí, o leitor merece isso. Não vou. Aí saiu o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência passou por uma correção ortográfica, mas tem certos trocas de letras que a gente deixou nele para indicar o leitor a descobrir por que essas trocas de letras. Não é, em alguns lugares vai ver. Isso é o que eu quero levar, todas as minhas obras têm. Porque eu quero levar o leitor a conhecer um pouquinho do mundo de quem é dislexo. E eu acho que eu só consigo ter essa interação
na hora que o leitor para, começar a pegar o livro para ler, falar assim, mas escritor que escreve errado. Eu vou estou esticando o leitor a descobrir por que ele errou. Não, isso aqui digitou errado. Não, isso aqui foi escrito errado. Não é. São letras, palavras deixadas propositalmente na obra para identificar o que é dislexia. Muitas vezes a pessoa fala em dislexia e não conhece. E saiu. E de 10 anos para cá, interessante que a inspiração, às vezes eu estou dormindo, quando é 3 horas da manhã, vai eu lá levantar da cama, correndo, vou lá, pego um papel, uma caneta e escrevo alguma coisa. Quando eu estou escrevendo um romance, às vezes eu estou dirigindo, paro o carro num canto, aí vou lá, sai aquela inspiração, aí eu faço o contexto. Não tem hora para minha inspiração. Também, não tem. Pode ser lavando a roupa, fazendo a comida. Eu se tornei louco, né? É meio doido. Eu acho que é bem doido, mas tudo bem. Então, e aí você fez esse e colocou. Mas eu acho interessante isso, porque você vai provocar um questionamento. Sim. Porque o leitor mesmo, ele vai acabar, mas aí entra outra parte também, que é a acessibilidade do escritor. Porque você não pode se colocar num patamar muito acima, Isaac. Porque assim, se você estiver muito acima, o leitor não te alcança. Sim. O leitor tem que te alcançar. Até você falando isso, Hilda, é interessante. O Instinto de Sobrevivência, que foi o primeiro livro, quando eu pedi para fazer a correção ortográfica, a profissional que fez e que me ajuda muito, ela chegou a mim e falou, Leandro, tem um negócio aqui. Falou, o que foi? Você muda o vocabulário do teu livro, mas por quê? Falou, o vocabulário teu é muito rico, você quer vender livro, você quer que o leitor lê, ou você quer um livro simplesmente para falar, eu escrevi o livro, que ninguém vai compreender se não tiver um dicionário do lado. No primeiro livro, o que aconteceu? De lá para cá, eu uso muito palavras coloquiais e eu não uso o vocabulário que geralmente a gente usaria em textos. E isso realmente tem uma notoriedade muito grande. Você sabe o que eu fiz no meu último livro? Porque eu escrevi um conto indígena. No meu livro ainda não está concluído, né? Eu fiz ele assim até a metade, e são uma série de contos indígenas. Então ele tem muita expressão indígena. Eu fiz umas notas de rodapé. No Word tem essa possibilidade de você fazer as notas de rodapé. Aí você põe lá no sumário, né, as notas de rodapé, que seriam as palavras que você usou em expressão, né? Quando escrevo um conto que seja ambientado na Itália, tem muitas palavras italianas, então vai para as notas de rodapé. Porque no sul tem muito italiano, sabe? E eles falam, né? Eles misturam, né, o brasileiro, o português com o italiano. Então tem muita gente que fala mesmo com aquilo, né? E eu escrevi uma vez uma crônica sobre a colônia italiana no Rio Grande do Sul. Então tinha muitas frases que vinham mesmo, né, no italiano, e aí depois você fazia a tradução nas notas de... Isso vale a pena, viu? Isso é uma boa. Mas é muito legal isso, né? De você trabalhar também a tua dificuldade e colocar ela à mostra nos teus livros, né? Isso é interessante, não é? Muito, né? E essa diversidade que você tem nas publicações também é interessante, que você se torna um escritor acessível de forma geral, né? E eu acho assim, como a cidade é pequena, né? A tua cidade é pequena, acho que o teu trabalho fica mais rico ainda, né? E é até interessante, porque... Eu também, né, Isaac? É um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior? Interior, né? Eu acho que você tem o teu lugar de fala e ter a região onde você pode trabalhar mesmo, você, né, junto às escolas e às faculdades, que eu acho muito importante a gente ser acessível. Porque precisamos de leitores, não precisamos? Sim. Muito, né? E é engraçado, eu acho que me ajuda a São João, que ela deve ter em torno de 90, 100 mil habitantes, então, e ela tem Tiradentes, que é uma atividade muito grande de turismo, né? Lá é uma cidade embora pequena, tem Bravos, Santa Cruz, que é colada, então sim, são pequenas cidades que
usam São João como comércio. E tem a UFSJ, a Universidade Federal de São João, eu vi que potencializa a região. Os estudantes que vêm de todas as partes do Brasil. Isso ajuda muito. Isso é muito legal. Mas o meu texto, meu livro foi lançado no período de pandemia, então eu não fiz esse contato. Mas você tem tempo ainda. Sim. Você sabe que Jorge Amado, apesar de ser um homem, né, ele é consagrado, né, mas ele demorou para ser consagrado. Jorge Amado vendia os livros dele nas portas de faculdade, sabia? Ele começou assim. Não, e é engraçado, Leandro, você falar das inspirações. A minha é um pouco diferente. Às vezes a minha sobrinha, né, a Thaís, que também gosta muito de leitura, ela tem 20 anos, eu mando WhatsApp. Às vezes eu tenho uma inspiração e mando uma falar. E ela, tio, você tá louco? Que isso? Que legal, mas né? não dá pra escrever. Então aí eu vou lá e junto ela, meu Deus, de onde tá saindo isso? Eu escrevi, sabe aqueles papelzinhos de post-it? Eu escrevi os papelzinhos de post-it e colava em qualquer lugar. Então, aí quando eu chego em casa, aí eu passo o computador, aí eu vou fazendo as cabeças de chave de capítulo e tal, né? Mas eu falo, tá, e se eu não falar, eu vai perder. Vai perder. E parece que a inspiração é naquela hora, E se naquele momento. se você tá no meio do trânsito, quando você vai escrever, né? Aí eu vou no celular e gravo o áudio e mando. Tem um livro que eu comecei a escrever, olha, o público vai pensar que nós somos tudo malucos, né? Eu dei um livro que eu comecei a escrever, sabe? A história veio toda na minha cabeça. Eu fui escrevi o livro, olha, eu levei umas 2 horas escrevendo o livro, porque eu também tenho um problema às vezes, né? Parece que as palavras dançam, as letras dançam na frente da gente. Eu escrevi o livro rapidinho, deu 6.000 palavras. Eu pensei, vou publicar como um conto, uma crônica pequena lá no blog. Mas depois eu pensei, não, essa história é muito boa para publicar assim. Eu também estou ficando sem vergonha, né? Pensa bem, você tem que trabalhar aquilo, né? E guardei. A história já está em 20.000 palavras, você acredita? E faz 4 anos. E eu tô lá, de vez em quando eu vou lá e dou uma olhadinha, assim, dou uma lida. Nossa, tá legal, vou acrescentar mais alguma coisa. E aí vai indo. Eu digo, não sei, eu acho que até dezembro, acho que esse livro está pronto, mas faz 4 anos já. Mas eu tenho 3 livros a caminho assim. Então eu posso demorar, né? 4 anos. E depois aí vai no revisor, né, seu Isaac? A gente tem que investir no revisor. Que nem que você publique seu livro de graça na Amazon, você tem um custo-benefício. Aí você usa esse custo-benefício para você usar um revisor, um bom revisor, ou 2 revisores, sabe? Às vezes eles não dão conta também das sandices da gente. Os vícios, né, que a gente tem. Dos vícios. E chega um momento que a gente não vê o erro mais. Não vê. Você troca a palavra e às vezes eu tenho hábito de ler em voz alta aquilo que eu escrevo, e pra mim eu vejo aquele O, aquele D, sabe, não tá lá. Não, mas parece que a vista engana, né? Engana o cérebro, né? E tem um negócio interessante, eu acho que o Isaac vai poder falar nisso também, que no livro dele tem muito isso. A gente usa muita expressão da região. E se você arrumar um revisor que não seja da nossa região, aquelas expressões ele vai procurar no dicionário, não acha, aí ele vai riscando, vai pensando. Eu tive esse problema. Por que estão tirando essa palavra? Isso não existe, não, você viu? São expressões regionais. Aí não, ele vai perguntar assim pra você, tu tá escrevendo pros mineiros, ou tá pra tua família, ou tá escrevendo pro Brasil? É uma coisa bem assim, doida mesmo, né? Mas olha, por isso que as notas de rodapé funcionam, viu? Vai a nota de rodapé que o povo vai entender tudo. Nossa conversa tá muito boa, sabe? Vocês querem falar mais alguma coisa? Outra coisa, primeiro a gente tem que agradecer a sua esposa, né? Vem cá. Apresenta a sua esposa, porque a gente tem que agradecer a ela pela paciência, né? Vocês no domingo estão aqui conversando com a Hilda, né? A Rosa, ela é minha esposa, minha mulher, minha amante, minha mãe, minha amiga, minha assessora, porque todas é o apoio fundamental. Se hoje eu tenho essas obras publicadas, se hoje eu conseguir deixar uma história para as gerações aí, é porque a Atrás de Mim sempre teve ela apoiando, ajudando, fazendo as críticas. Então eu ainda aprendo na academia mesmo, o pessoal fala, vai ter que trazer a Rosa para a academia, porque ela já é da academia, tudo ela está aqui ajudando, e realmente é meu braço direito, e eu tenho muito a agradecer ela
Porque eu acho que sem ela nada disso estaria acontecendo e tinha acontecido. Ai, que legal, Rose. Olha, parabéns, viu? E olha, obrigada por você ter se disponibilizado vir aqui ouvir nossa prosa. É um prazer, gente. Muito obrigada. Então, você quer fazer umas considerações finais, o Isaac? Eu ia falar dos meus livros, mas eu estou tão contente de falar assim, de ver vocês falando do trabalho de vocês, que o povo já conhece mais ou menos o meu trabalho, não é? Não, mas aqui, vamos falar uma questão aqui. Você não fala dos livros, eu falo. Fala. Essa aqui, quando nós começamos, ela pegou e falou assim pra mim, eu tô lançando um livro. Falei, não, aí ela mandou o livro autografado, eu guardo com o maior carinho, o Ogro e a Tecelã. Quando eu recebi o livro, foi o livro ou foi PDF que você mandou primeiro? Acho que foi o PDF. Foi PDF. Depois te mandei o livro. Sim. Ela me mandou o PDF, eu peguei o PDF, eu li o livro em questão de umas 2 horas. Aí eu fui conversar com ela, ela falou, mas você já leu o livro? Falei, já, ué. De tão atraente, gostosa é a história. E a gente fica encantado. Então, vocês conhecem a Hilda, né? Mas para o público, né? Que meu, do Isaac, que não conhece, é uma pessoa que eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã dela. E o livro já está na 2ª edição, tá? Inclusive, ela tem uma obra em Portugal, lançada lá. E depois fala que lá, não sei se quer falar eu falar de mim mesmo, mas a gente fala por ela, não tem problema. Mas me conta um pouquinho, eu. Então. Para os nossos leitores, nossos amigos. Então, temos tempo ainda, Rose? Temos? Então tá bom. Então eu vou falar um pouquinho. Eu, quando comecei, retornei à literatura, foi mais ou menos em 2008. Por quê? Por conta da abertura das redes sociais. Eu achei aquilo tão fantástico, que eu achava que eu podia, né, começar mesmo a fazer um trabalho. Quando eu vi as redes com esse poder de fala, né, que nem todo mundo sabe aproveitar, hoje a gente percebe, né, que tem de tudo nas redes sociais. Com aquele poder de fala, eu achei assim, eu acho que é uma oportunidade para mim, porque ela é democrática. Todo mundo fala, né, nas redes sociais. Falo besteira, falo coisa profunda, falo de tudo, né? Então ali está o lugar de todo mundo. E aí eu comecei a escrever. Comecei a colocar as histórias, comecei primeiro com as histórias que eu contava para os meus filhos. Que aí foi que surgiu o Ogro e a Tecelã. Mas demorou ainda. Eu colocava, sabe? Ia postando, ia fazendo. Começou com o Orkut na época, né? Foi, né? Você também começou com o Orkut? Você também, Isaac? Não? Porque tu era criança. Você era criança, né, Isaac? Começou com o Orkut, né? Orkut. E aí a gente foi... Porque é assim, ó. Os iguais se atraem, não é isso? E aí começou as pessoas a se juntar. Quando a gente viu, já tinha um grupo de escritores. Aí eu fui para uma plataforma virtual, foi em 2008 ainda que eu descobri uma plataforma virtual que se chama Second Life. O Second Life é uma plataforma também democrática, né? Mas ele é usado basicamente para os jovens para ter uma vivência, sabe? Mas é uma vivência mesmo, as pessoas criam seus avatares, têm famílias, fazem um monte de coisa. E eu queria aproveitar a plataforma para a parte cultural mesmo. Demorou porque eu tinha que trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas eu comecei, aquilo me encantou, porque assim, dentro da plataforma virtual você conhece o mundo, você conhece as pessoas, você conhece africano, você conhece português, conhece alemão, conhece italiano, conhece turcos, você conhece todo mundo. E a maneira que você tem de se comunicar, os tradutores, eles te ajudam a se comunicar com o outro. E isso foi de uma riqueza para mim, que eu acho assim que é muito importante você falar assim, que você encontra seu lugar. Bom, aqui eu vou fazer alguma coisa, eu vou ver o que eu posso fazer para mim poder enriquecer mais. E aí eu fui conhecendo, foi aí que eu tive a ideia de publicar o primeiro livro. O primeiro livro eu publiquei, foi em 2014, foi na Bienal Internacional de São Paulo.
E foi uma oportunidade assim que eu pensei, nossa, eu vou publicar. Aí eu pensava, vou, não vou, vou, não vou. Eu vou publicar. Porque as facilidades eram muitas, aí eu fui, sabe? Mas, por outro lado, foi uma decepção, porque eu não estava preparada para aquilo. O caminho do escritor, ele passa por um amadurecimento, não é isso? Sim. Às vezes você não está preparado para aquilo. Às vezes não é o teu momento. Não adianta você pular etapas. Você vai ter que amadurecer, você vai ter que passar pelo... É que nem, né? Você tem que passar por tudo para você chegar lá na frente e dizer, bom, valeu, né? Aprendi. Mas a Bienal para mim não foi uma experiência boa. A primeira editora que publicou meu livro também não foi uma experiência boa. Porque você espera uma coisa, eles te prometem uma coisa e no fundo não vai ser aquilo, né? Todos nós já sabemos disso, né? Sim, sim. Então, como você é um escritor iniciante, você pensa assim, bom, a editora confia em mim, então ele vai apostar em mim. Não, mas a editora vai pegar o teu dinheiro, vai publicar teu livro e te dizer, pronto, tchau, boa sorte. E você vai fazer o quê? Você é um novato, você não sabe nem por onde começar. Você fica com aquele monte de livro e vai fazer o quê? Vai dar para a família ler? Dá para a família ler, é complicado. A não ser que todo mundo da tua família seja igual a Rose, né? Né, Isaac? Quem é que tem um arroz? Tu tem um arroz em casa? Não, eu também não. Então foi isso. E aí, sabe, apesar de, como eu falei, quando eu era criança, minha avó disse que, né, não era para ser escritora, porque ia passar fome, e eu fui guardando isso. E quando eu vi, né, no primeiro livro, foi um pulo pro segundo, pro terceiro, não importou se não deu certo, não importa. Quando você começa, você vai. E tudo serve de experiência. E eu acho que nós brasileiros não somos valorizados pelo leitor, mas a gente também tem que buscar esse valor, viu? É nossa tarefa, não é? Sim. É nossa tarefa buscar esse valor. Porque o leitor que lê, ele lê mais as obras internacionais do que as nacionais. Por quê? Porque a gente não está na livraria? Então vamos fazer esse trabalho nas escolas mesmo. Vamos na biblioteca. Eu acho isso muito interessante, porque eu vou confessar uma coisa. O Instinto de Sobrevivência, primeiro prog que eu vi uma matéria de meu livro foi no Escritores Sem Fronteiras. Ela publicou esse olhão aqui, esse livro, na hora que eu vi aquilo me emocionou de uma tal forma que eu peguei e comecei a divulgar nas minhas redes sociais, parece que deu outra visão. Aí as pessoas já começaram a gritar mais, o leitor já começou a gritar mais, opa, mas está no próximo escritor lá de São Paulo. Escritores Sem Fronteiras, olha, não é pra me gabar, não, gente. Escritores Sem Fronteiras, e olha, e falam que blog não é mais moda, né? Mas vai lá ver. Meu blog ainda tem uma média de 600 visualizadores por dia, você acredita? Eu fico impressionada e eu fico muito feliz com isso. Sabe? E aí a pessoa pergunta, mas quem é você? Pois é. Você leu alguma coisa? É brincadeira, gente. Vocês desculpem que aqui a gente está em casa. Sim. Você leu o quê? Não, é verdade. Né? Não, e quando eu publiquei meu primeiro livro também, assim, como a Igor disse, a editora te solta, né? Você te manda o livro, tchau. E aí, tipo, os seus primeiros leitores é a família, os amigos. Quando você publica isso na rede social, ele vai mais como um apoio moral mesmo. Aí duro é você ouvir isso. O cara chegar e dizer assim, olha, eu vou comprar teu livro e te dar uma força. Nossa. Eu quero morrer quando alguém diz isso pra mim. Pelo amor de Deus. Eu digo, cara, não precisa. Não precisa, fica bem. Guarda teu dinheiro pra tomar uma cerveja. É maldade minha também, né? Dizer uma coisa dessa. Mas ele foi ruim, foi? Não, mas na verdade eu não vejo por esse ponto. Eu acho que dá um sentido na hora que você precisa. Porque quando você vê aquela caixa de livros enorme lá na tua casa, aí você fala que aí que você é decepção, né? E a gente vai lançar, não, a nossa parte já tá pronta. Aí você fala, oi? Oi? E aí? Cadê? E agora? Cadê? A gente não tem onde... Porque eu acho assim, ó, eu penso, na minha concepção, para eles como editores é muito mais fácil pegar um livro americano que já vem com o marketing pronto, eles não gastam nada. Vem com o marketing pronto, sabe? Eles só põem lá na vitrine para vender,
põe aquelas coisas lá, as propagandas que já vieram tudo, né? E aí eles vendem sem precisar fazer esforço. Agora, quem é você? Na fila do pão. Na fila do pão, exatamente. Na prateleira da carne, sabe? Eu vou ter que trabalhar você, eu vou ter que fazer, né? Promover eventos para te levar. Mas os americanos fazem isso com seus escritores, por que tu não pode fazer isso com os seus? Não, e é engraçado que, por exemplo, no meu caso, minha experiência, eles assinam um contrato, eles falaram, a gente vai mandar para os sites de venda e tal. E aí, quando eu comecei a divulgar, e como eu sou do mundo acadêmico, né, e vários amigos de várias partes do Brasil, começaram a comprar, e aí começaram a mandar e-mail, dizendo, olha, eu tentei na Amazon, não tem, o seu livro esgotou, eu tentei na Autografia, não tem, eu tentei na Livraria Travessa, não tem. E eu falei, gente, como assim? Aí eu fui entender que eles fazem tiragem de 10 em 10, aí eu punha lá. Só que eu tenho vários amigos, eu passei por várias universidades, já fui a muitos congressos, então as pessoas me conhecem, que são pessoas que leem, né? E eu quero te prestigiar, se vai gostar ou não e tal. E aí, teve uma vez que ele colocou na Amazon, eu publiquei no meu Facebook, quando foi no outro dia eu tinha esgotado, porque eram 10. Aí eu tenho amigos, por exemplo, do Nordeste, que eu encontrei, da USP, que eu sempre fui muito, do Sul, né, de BH e tal. E aí você tem que ficar mandando mensagem. Esgotou de novo. Vai me avisando. Eu falei, gente, como vai me avisando? Eles não têm. Eles não cuidam do aí website? depois, e depois eles fazem um acerto pra gente, né? Aí faz um acerto, não sei se vocês têm problema, mas um acerto que até hoje não venceu, que eram 6 meses até hoje não fez. E aí eu questionei, mas como assim? Né? Mas a gente está na mão deles. A gente está na mão deles, mas por outro lado, a gente tem o Amazon, né? Mesmo, né? Você pode pedir, eu não vou fazer propaganda do Amazon, né? Mas eu acho que as pessoas têm que compreender que você dá o dinheiro para o editor, então dá o dinheiro para quem você acha que vai mesmo trabalhar teu livro, né? Eu acho assim, ó, eu tô na Amazon já faz o quê? Já faz uns 8 anos, eu acho. Eu lembro quando você publicou por ela. Eu estou na Amazon já faz uns 8 anos. E esse custo-benefício, o problema da Amazon é assim, ó, que quando o escritor ele não tem noção de internet, é um problema. Então eu comecei a dar aulas, né? Isso foi antes da pandemia. Com a pandemia já virou outro problema também, porque aí eu não podia dar aula por conta do confinamento, né? Dar aulas para as pessoas, ensinar como colocar o livro na plataforma. Algumas pessoas até aprendem, mas são poucas. Outras dizem assim, chega lá pela 3ª aula, não, faz favor, eu te pago e tu coloca o livro para mim lá. Tudo bem, eu coloco o livro para a pessoa. Só que assim, o mínimo, o básico eu tenho que ensinar para ela. Ela tem que ir lá, aprender a fazer uma promoção, sabe? Ela tem que ir lá, atualizar os dados dela, sabe? Ver se trocou de conta, se trocou de telefone, sabe? Ela tem que, né? Mas aí, sabe? Aí já gera um outro problema, porque ela me pagou para fazer isso, como a editora faz, né? Com você. Tu pagou para a editora editar teu livro. Só que a editora te promete, não te promete? Sim. Ela te promete... Bienal, te promete levar para um lugar, para outro. Exatamente. Só que aí quando ela editou teu livro, toma, boa sorte. Aí isso é triste. É interessante essa história da editora aí, que o Viajante mesmo, eu procurei a editora para poder fazer uma parceria, né? Porque o Viajante, como sabe, derrubou um recorde de 536 anos, que pertencia a Camões, que é o dos Lusíadas, que era considerado o maior poema épico da literatura portuguesa. E tanto é que o Viajante ele é homologado oficialmente pelo livro dos recordes do Brasil. Né? Mas Demorou. Foi um custo, porque até o pessoal falou assim, você vai brigar com essa obra, isso é um clássico. Eu falei, gente, as duas obras são totalmente diferentes, eu só quero meu espaço. Porque eu respeito, são literaturas diferentes, porque a minha não tem métrica, os Lusíadas é por métrica, são 10 cantos canônicos, então você pega, ele teria um valor, uma obra que eu admiro. Agora, o que eu estava procurando, o reconhecimento, é pelo tamanho, não é pelo valor da literatura ou histórico. Então, deu trabalho. Aí eu apresentei para a editora, falei assim, um recorde desse, vai ser fácil, né? Para a gente poder começar a trabalhar e pôr na venda. Assim, Na época eu pensei, né? Aí eu mandou para a editora,
foi aprovada a leitura crítica, tudo certo, vamos fazer. Falei, tá, vamos. Aí veio lá quantinho, 10 mil reais para lançar o livro. Aí eu peguei e falei para ele, mas e aí, põe nas bibliotecas? Você quer pôr na biblioteca? Eu falei, olha, se eu estou contratando vocês, tem mais tanta quantia, a gente faz, é mais tanto. A dificuldade hoje é isso, e para você ver a questão das obras nacionais, valorização do escritor nacional. Gente, se é uma obra que derrubou um recorde desse, era para ter algum valor? Sim. Não tem. Não tem. O problema é esse, a obra não tem valor, você está na roça, né? Falando na bem, roça, bem interiorzão, a linguagem do interior, tu está na roça com livros, né? Mas eu acho que ainda assim o nosso trabalho vale a pena, né? Que a gente se diverte, né? Além de ser uma coisa prazerosa de você escrever, o que você vem pela frente, o seu trabalho não termina quando você edita o livro. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Você tem que levar o livro para o leitor, você tem que procurar essa coisa, porque a gente não tem uma máquina administrativa que cuide do escritor brasileiro. Isso é um fato, não é? Um fato. Sim. Eu até falo, Hilda, até o Isaac, eu tive comentando ontem, essa história literária, quando eu entrei nessa história da literatura, a minha meta não era ganhar dinheiro, não era ser capitalista. A minha meta sempre foi, eu quero deixar uma história legal para meus filhos, meus netos lembrarem, o vô fez isso. Que escrever uma biografia de vida legal, uma história para deixar aí. Porque a imortalidade, ela vem exatamente nisso, em você passar para gerações futuras, na lembrança, o que você fez. Porque se você não faz um trabalho desse, sua terceira geração já esquece de você. Você vai perguntar para o bisneto, alguém pergunta para o bisneto, quem foi teu bisavô? Eu acho que chamava Leandro. Simples, foi passado o nome. E a imortalidade vem através disso. Quem foi teu bisavô? Meu bisavô foi escritor, escreveu esse livro, fez isso, e tá um patamar, um posicionamento para a família, para ele espelhar, ter o orgulho. Então é o mais gostoso da literatura, é isso. A gente conseguir esse espaço. É a memória, né? Nós só morremos quando a memória é morta. Sim, nós só morremos. E é isso, por exemplo, a minha mãe, ela não está morta, porque eu lembro dela. Os meus sobrinhos não vai morrer, mas os filhos dos meus sobrinhos não a conheceram. E essa memória, e quando você escreve, você eterniza essa memória. Isso que eu acho fantástico. Assim. Infelizmente no Brasil, essas memórias elas se tornam mais palatáveis e mais sociáveis e visibilidade depois da morte, infelizmente. Infelizmente, né? Mas são memórias. São muitos escritores também que viveram às vezes uma vida praticamente bem humilde, mas que escreveram obras, que são interessantes, que são de prestígio internacional, que você vê isso agora, depois que eles morreram. Mário Quintana, Mário Quintana. E eu lembrei de um fato aqui, de um professor da Universidade de Pelotas que deu no livro, ele me mandou um e-mail, e ele me disse, aí nós começamos a conversar, ele começou a questionar o meu texto, assim, de algumas coisas que ele achou muito interessantes sobre Minas, e ele me falou de uma casa de apoio à cultura que tem no mundo todo, porque eu disse, às vezes eu preciso de um espaço para me inspirar, e até citei Caxambu, falei com ele, Carrancas, que eu gosto muito, que são cidades mineiras. Ele disse, olha, eu vou te mandar um link, não sei se vocês têm conhecimento, que é no mundo todo. Ele disse, a Alemanha patrocina. Você pode ficar uma semana na França, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos, e você tem que entrar no edital, preencher, provar que você escreveu. Você não paga nada ao estadia. Alguns te dão até uma bolsa para você estar lá durante uma semana, 15 dias, naquele país, e você arca um pouco de custo, ou tem lugar, ele disse que a Alemanha, ele paga, você preencher o edital, eles pagam tudo para você, porque incentivar a cultura. E ele falou, vai, porque você conhece muita gente. E ele porque ele é diretor do Museu de Arte da Universidade de Pelotas. E ele viaja muito com isso. Você sabe que às vezes eu fico pensando nisso também. Você só é reconhecido no lugar onde você vive quando você tem uma projeção internacional. Sim. Isso chega a ser injusto, né? Sim.
Porque tem gente que é muito pobre e não consegue ter essa trajetória. Claro que tem esses programas, né? Esses programas. Mas a gente não sabe. Exatamente, a gente não tem acesso a isso. Então eu acho que nós, os brasileiros, a gente ainda está na roça mesmo, viu? Sim, sim. A gente tem que não só preparar a terra, a gente tem que, né? Mas eu tive muita sorte de vir da academia, assim, porque eu vim da roça, né, da área rural, e depois eu entrei na universidade com 32 anos. Mas quando eu entrei nesse mundo, eu falei, eu quero isso para mim, eu não quero voltar para aquele mundo. Eu vi um novo mundo de possibilidades, deu 180 graus, a mudança da minha vida. E eu conheci muitos professores, muita gente da arte, muita gente desses congressos, e esses são os meus leitores. E eu tenho recebido muitas críticas construtivas deles, e como esse professor. É muito legal isso. Muito, porque eles te dão informação. É Informação é tudo. É diferente. A sua história é diferente da minha, é diferente da do Leandro, porque nós todos galgamos a mesma coisa, mas por caminhos diferentes. Por caminhos diferentes. E isso não tem preço. Isso é de uma riqueza, assim, que é espetacular. Olha, eu quero dizer para vocês dois que foi um prazer ficar esses dias aqui. Nossa, graças ao Isaac eu conheci você. Quando ele me falou que você estava vindo, eu falei, Isaac, você não vai fazer isso comigo. Aí eu estava vindo, ela vai no lançamento, ela falou que vai no lançamento do meu livro. Nossa, Aí, você sabia, ele até a última semana ele perguntou, mas tu vem mesmo? Vou, pode deixar que eu vou. Aí quando ela disse, pode estar caindo canivete que eu vou estar lá. Vem mesmo, senti firmeza que eu não vai. Mas eu dava anos para vir, mas não, quando não dá oportunidade mesmo, quando não dá, não adianta você forçar. E eu vim assim, ó, sabe, como é que eu vou dizer, não tinha expectativa nenhuma. Eu digo, olha, eu vou, o que o momento me apresentar, eu vou aproveitar. Foi muito bom mesmo. Foi uma alegria. Aí eu fiquei, nossa, eu quase chorei quando eu vi. Que vergonha, eu quase chorei quando eu vi o Leandro. Eu fiquei pensando, ai, a Rose vai ficar, né? Porque deu nossa mulher louca. Mas é que a gente se conhece há tantos anos mesmo, né? E olha, e dizem que não existe amizade virtual. Olha aí, não existe amizade virtual, amizade. Verdade. Nós nos conhecemos, né? Então, pra mim, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. É um prazer ter essa conversa, que foi maravilhosa, não foi? Você quer fazer umas considerações finais, Isaac? Agradecer você, ao Leandro, a Academia Caximões de Letras por ter recebido, né, a cidade, a Rose. A Rose, que muito querida, muito fofa. E é isso, acho que estamos aprendendo, estou aprendendo muito com vocês, né, como você falou da Amazon, me ensinando muita coisa. E agradecer a Deus, ao caminho, vamos ver. Vamos em frente, né? Vamos em frente mesmo. E o Leandro, com os livros dele, com as lutas dele, também já foi uma jornada de lá até aqui, né, Leandro? Já vão para 10 anos, né? Já. E aquele blog, que todo dia também tem bastante visibilidade, né? Eu demoro para ir lá agora, preguiçosa. Você também, né? Não, mas até o blog lá eu estava alimentando ele mais vezes. Hoje ele tem uma visibilidade de umas 2.000 visualizações por dia. Já chegou a 12.000. Já, né? Já. Só que quando eu assumi a presidência da academia, o estatuto, tempo, né? Não, além de faltar tempo, o estatuto, ele rege um estatuto que eu tenho que usar a minha pessoa para promover a academia. Eu não posso usar a academia para me autopromover como presidente. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente deixa um pouco o nosso trabalho literário, trabalho pessoal, para poder alavancar a academia. E esse trabalho nesses 2 anos está sendo uma experiência maravilhosa. Eu deixei o PRO que está lá, de vez em quando eu alimento ele com alguma informação, algum prêmio que a gente ganha. Mas o trabalho feito na academia é algo que eu tenho feito com um prazer imenso. E vai longe. Esses 2 anos foi de muito projeto. E já estou vendo que vem mais 2 anos pela frente aí. São 2 anos de gestão? São 2 anos de gestão. E você vai ficar mais 2 anos? Mas, por tudo indica que sim, porque foi chapa única, com a maioria, por unanimidade, não quis outra chapa.
Então, para se cumprir o edital, nós estamos fazendo uma eleição por declaração, por causa da Nossa, eles estão pandemia. muito contentes com você, hein? Única chapa, então você não Única teve chapa. quase opção mesmo. Né? Uai, eu era em branco. Aí eles pegaram e falaram assim, você tá louco? Tem uma acadêmica, que eu gosto muito dela, eu mandei o edital, eu mandei um memorando dissertativo falando dos 2 anos de pandemia, porque inclusive ela está há 2 anos dentro de casa, no ZAI, sobre o que a gente fez virtualmente, e fui falar para ela que eu estava mandando o edital e a declaração para ela votar. Você tá louco? Eu não vou votar, não. Eu já falei que eu sei, eu não assino papel nenhum. Foi a prova mais gostosa que eu levei na vida até hoje. Aí eu falei pra ela, não, eu não te dei. Falei com ela, foi a prova mais gostosa que eu levei na vida até hoje. Falei, não, mas eu não te dei bronca, não. Deu bronca assim, mas pode já, eu gostei da tua bronca. Legal. E você então tá contente então com o teu trabalho na academia? Porque pelo retorno, o retorno é muito gostoso, porque quando você trabalha e você vê algum impedimento, você fica assim meio decepcionado, né? Agora, quando você vê o pessoal acadêmico, os acadêmicos lá, nós temos 2 prêmios nacionais, tem um historiador fantástico, que é o Paulo Paranhos, que é respeitado na região mineiro. É historiador, ele tem umas 2 ou 3 faculdades, pertence a várias academias, e é uma pessoa assim, ímpar. E quando você chega a ouvir ele falar, não, que a diretoria tem que ser a mesma, tem que permanecer tais votos de confiança, aí você pega já, né? Fala, realmente, já. Muito bem. E, Isso mesmo, né? Parabéns. Porque, olha, sinceramente, eu tô nas redes sociais, eu leio muito também nas redes sociais, e eu vi a Academia Caxambuense ter uma ascensão, apareceu para mim. Eu achava que tinha sido o Leandro que tinha fundado. Porque foi aí que a academia começou a aparecer nas redes sociais. Por isso que eu te perguntei, foi você o fundador? Ele, não, a academia já existe há mais de 20 anos. Então você trouxe um novo ânimo, né, para eles, né? Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E é muito gostoso, você vê o trabalho sendo reconhecido, de vez em quando está aquele cansaço, eu falo assim para você, hoje eu vou parar. Aí quando vê Deus movimenta a vida da gente de uma tal forma que ele joga a gente no rio de novo. Não, você não vai sair daqui. Não, tu não vai. É que nem quando você está muito cansado. Eu quando estou muito cansado, eu desisto do mundo. Eu vou e durmo, né? Mas aí quando eu acordo com toda a energia, eu vou de novo. Às vezes eu penso assim, eu estou morta hoje. Eu pego na cama. E eu sou boa de cama, eu durmo mesmo, sabe? Eu chego a dormir, quando eu estou muito cansada, eu chego a dormir 12 horas, você acredita? E as pessoas olham pra mim assim, como pode? Eu tenho insônia. Problema eu não tenho insônia, eu acordo nova, eu vou pro mundo cheia de energia, mas ela chega no final do dia, a tia tá um caco. Então tá, vamos encerrar isso ou vocês querem falar mais coisa? Vamos encerrar. Então, gente, bom domingo para vocês. Olha, espero que gostem, porque a gente fez isso com muito carinho aqui. Estamos entre amigos e Caxambu agora é minha segunda casa. Um beijo para você, Rose. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado. Tchau, tchau.